Quase todo mundo. O pessoal que não joga, joga celular? Celular é videogame, hein? Só para avisar. Basicamente, todo mundo está jogando videogame. A indústria de videogame hoje no entretenimento ela é a maior do mundo. Para muita gente que vê esses filmes gigantes da Marvel, da Disney, eles ainda não chegam perto de videogame. As maiores propriedades intelectuais, a mais rentável não é nenhuma delas, não é Star Wars, não é as franquias da Disney. Então o videogame ele é extremamente poderoso, ele é uma mídia que está em todos os lugares. A maior franquia hoje do mundo ela é o GTA V, é a mais rentável. Chegou a fazer trilhão na primeira semana de lançamento. Mas nem só de jogos grandes é feita a indústria. A gente tem jogos pequenos, por exemplo, o Homem Terraria, que vendeu 12 milhões de unidades, o GTA vendeu 115 milhões de unidades. Aquilo ali é milhão de unidades, não é dinheiro que ele fez, não. Fez muito mais do que isso. Cada cópia é 50, 60 dólares. E aí bate na casa do trilhão. E a gente tem jogos menores que fazem 60, 70, 80, 100 milhões de dólares. Deixar uma geração de gente rica aí com uma equipe de 2, 3 pessoas. A indústria de videogame ela é bem diversa. Você pode trabalhar com jogo de tabuleiro, jogo analógico, você pode trabalhar com computador, com videogame, com realidade virtual. Então, tem uma série de coisas que você consegue trabalhar. E eu que trabalho com isso aqui no Brasil hoje, eu garanto que o mercado está bom para todas as áreas. Acho que a maior campanha de financiamento coletivo feita no Brasil hoje é para jogo de tabuleiro. Foi mais de 2 milhões de reais. Para jogo de tabuleiro é uma coisa que a galera não imagina que vai ter. A maior campanha de financiamento coletivo para jogo no Brasil digital é a do meu jogo, A Lenda do Herói. Então, a gente tem um mercado consumidor no Brasil que demanda por mídias que não são necessariamente as mainstreams. Eu vou falar um pouquinho de como é que é fazer jogo e vou usar o jogo que eu fiz de exemplo, porque é o que eu mais sei, é o que eu conheço todos os problemas e todas as peculiaridades do projeto. Então, A Lenda do Herói, para quem não sabe, é um jogo cantado, é 100% brasileiro, totalmente cantado, parece uma ópera, só que feita para videogame. A gente conseguiu criar uma experiência teatral, não existe nenhuma outra experiência igual a essa no mundo. A gente está começando a chamar atenção lá fora, inclusive, por causa disso. Eu vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso. Antes de entrar no jogo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é fazer o jogo. E depois eu vou usar o jogo como exemplo. Para quem tem interesse de entrar na área de videogame, é uma área extremamente complexa e de muito profissional diferente. Para vocês terem uma ideia, na minha empresa hoje trabalham 15 pessoas. Boa parte delas distribuídas nessas áreas. Você tem um desenhista que faz interface, animação, material institucional, character design, cenário, enfim, tudo que vem visualmente vem do designer. A programação que implementa tudo que recebe de todas as áreas, faz o código, faz as versões para os hardwares que vão ser jogados. O pessoal da narrativa que escreve a história, que é cada vez mais importante. Na Dumativa hoje a gente tem 2 escritores, são pessoas formadas em letras, em idioma, especificamente para escrever história. Fora as pessoas que a gente chama para localizar. No caso do Lenda, a gente gravou 3.000 estrofes de música. Teve que chamar uma pessoa especificamente para fazer essas 3.000 estrofes irem para o inglês. A gente tem o pessoal de música, que obviamente faz qualquer som, dublagem. A gente na Dumativa tem 2 músicos e uma dubladora. Game design, que é a área especificamente de videogame, que é tipo o arquiteto de jogo, ele que faz as regras, a progressão, o balanceamento, quanto que o jogo tem que ser difícil, quanto que o cara tem que saber. Marketing, que obviamente a gente tem um produto para você vender, e qualidade, que a gente não quer que o jogo bugue, apesar de todos os jogos bugarem. Esse é um bug do FIFA que ficou famoso, que o jogador ficava com a perna para cima. O jogo não é assim. Ele ficou assim. Então, a gente tem, desde a hora que a gente sai, para começar a ter ideia do jogo até lançar, a gente tem um processo que a gente segue. No caso, a gente lá em cima do Game Proposal, que é aquela criança de 5 anos que manda e-mail para mim falando: tio, eu tenho uma ideia de jogo. Eu recebo esse tipo de e-mail 2, 3 vezes por semana de alguma criança que tem alguma ideia de jogo. Mas começa assim mesmo. Ela quer fazer um jogo Candy Crush com Fortnite, mistura tudo, bota num bolo e fala que quer fazer. De fato, começa por ali. Começa você ter a ideia
das mais obscuras possíveis ou as mais simples possíveis, mas começa dali. E dali você começa a fazer game design, definir as regras do jogo. O documento de game design geralmente é um documento muito extenso, é um documento de 100, 150 páginas, quando ele é enxuto, às vezes é até mais. E ele não envolve programação, não envolve nada, é simplesmente uma planta baixa do teu jogo. Depois você tem isso, você devolve o tempo de produção, o custo, aí você tem um documento já estruturado, você começa a prototipar, captar recursos também, porque não dá para trabalhar de graça. Hoje a gente tem editais, a gente tem capital privado, a gente tem financiamento coletivo. Quando eu comecei, quando tudo era mato, não tinha tanta opção, mas hoje tem opção. Hoje tem muita empresa brasileira que foi financiada com dinheiro público. E no caso da minha, a gente foi financiado com dinheiro do público, que o público pagou nosso jogo antes, por financiamento coletivo, e recentemente a minha empresa foi comprada e a gente tem financiamento privado. Então, captação de recursos para jogo no Brasil, por também ser uma indústria extremamente rentável, ontem saiu a notícia, né, do primeiro unicórnio de games no Brasil, um dos poucos unicórnios do Brasil, a empresa a fazer bilhão. Foi uma empresa de jogo, e a gente está numa indústria que realmente é muito, muito lucrativa e tem muita oportunidade. Está com dinheiro, está com projeto, você começa a fazer concept, pré-produção, prototipo, o que você quer fazer, depois você faz a produção, depois a pós-produção e depois você lança. Essa ordem, ela geralmente não muda, mas a velocidade com que ela é feita muda. Você vai fazer um jogo, seja gratuito de celular, você precisa pivotar ele rápido. Então você chega no lançamento muito rápido e depois fica circulando em lançamento e pós-produção. Candy Crush, qualquer jogo que não tenha campanha, jogo de luta, Street Fighter, LoL, Dota, qualquer jogo que tenha repetição muito grande, você tem que lançar rápido, porque você precisa testar e balancear. Jogos competitivos geralmente são assim. Jogo de campanha, de história, God of War, ou até o próprio Lenda do Herói, eles já chegam no ciclo de lançamento demorado, porque eu não posso ficar testando o jogo inteiro com uma pessoa que ela vai ver a história e vai estragar o jogo para ela. Então, dependendo do tipo de jogo que você faz, o modelo de negócio da tua empresa muda, a tua estrutura de produção muda, a tua estrutura de marketing muda e o teu ciclo de vida de projeto muda. Eu só estou dando uma ideia para vocês de como o produto de videogame ele é complexo e como a tua estrutura de produção varia à medida que você trabalha escolhe o tipo de produto que você quer fazer. E como eu falei lá atrás, o tipo de produto que você quer fazer varia bastante com a mídia que você fazer. Você pode trabalhar com realidade virtual, com simulador, com projeto para educação, usando simulador, treinamento. Você pode trabalhar com entretenimento, com projeto de qualidade de vida. As opções são tão grandes e elas impactam diretamente em como você vai fazer o jogo. Para vocês terem uma ideia do que é GDD, o Game Design Document, que é a planta baixa de jogo, é mais ou menos isso. Tipo, é fluxograma de tudo quanto é jeito, esquema de como o jogador vai jogar, tudo isso para tentar prever como o jogador vai fazer e reduzir o custo de produção, porque fazer jogo na tentativa e erro é muito ruim, é muito caro e provavelmente você não vai conseguir fazer no Brasil. Isso são exemplos de coisas que a gente pergunta. Não dá para ler, obviamente, mas eu vou falar algumas. Tipo, toda vez que a gente fala assim, eu tenho uma ideia de jogo, a gente faz uma série de 70 perguntas de tipo assim, você tem que responder isso antes da gente seguir adiante. Entre elas são, quais são os personagens, qual é o contexto do lugar, qual é o contexto político do lugar, qual é a topologia do lugar, qual é a fauna, a flora, isso com aspecto narrativo. Tirando isso, você tem a parte de mecânica, o que o jogador precisa saber na primeira fase, para começar o jogo, o que ele tem que terminar sabendo na primeira fase, porque vamos lembrar que videogame é muito usado na educação, porque a gente aprendeu a trabalhar o cérebro ensinando as pessoas coisas extremamente complexas. Você vê uma criança fazendo coisas absurdas em videogame, e a gente, quando dá palestra em escola, a gente fala, uma criança que tira 3 em matemática, ela desiste, uma criança que morre no videogame, ela tenta de novo. Não é de propósito. Desculpa, é de propósito, não é sem querer. A gente trabalha com a questão emocional o tempo inteiro. Um jogo chato, ele te faz sair dele muito rápido. Então, a questão do videogame é que a gente aprendeu a trabalhar a dificuldade, dosando a dopamina que você recebe no cérebro quando você trabalha a sensação de recompensa e frustração. Então, a gente faz isso o tempo inteiro e isso é mapeado. E, obviamente, além da parte de produto, a gente tem a parte de planejamento. Eu gosto de mostrar essas coisas antes, porque a galera que quer entrar no videogame entra muito passional e pouco técnico. E trabalhar com videogame é muito técnico. Tem muita questão gerencial, de produtividade, são coisas extremamente importantes, porque é uma indústria muito competitiva.
Eu vou pedir para rodar o trailer da Lenda do Herói para vocês terem uma ideia do que a gente fez aqui no Brasil e de como é que a gente está usando toda essa inteligência de projeto, de discernimento do que é a indústria de videogame, como trabalhar nela, para fazer um produto com a cara do Brasil e levar ele lá para fora. Por gentileza. Sou herói desta canção e a princesa vou resgatar do terrível vilão. Só que para isso preciso me mexer. Se eu ficar parado nada vai acontecer. Vir por cima foi uma grande ideia. Seria aplaudido se aqui tivesse plateia. Um cogumelo e uma abelha devo enfrentar. A covardia que eles dois me atacam em par. Os macacos não param de aparecer. Acho que isso é quase uma infestação. Pedra aqui, pedra ali, pedra acolá. Já consigo fazer uma coleção. Tô perdendo a paciência. Vou usar da violência pra ter sossego. Saiam morcegos, com licença. Acho que estou no deserto, é mesmo calor muito forte. Tenho minha armadura, mas queria trocar por um short. Feito uma lebre, dou pulos com precisão. E o meu impulso é forte como o de um leão. Com o olhar de águia, meu reflexo é veloz. E além do mais, que obter essa minha voz. E eis agora o tão esperado momento. Finalmente chegou o lançamento. São muitas coisas pra mostrar aqui. Vou tentar então resumir. Um universo cantado em versos, vários segredos, itens diversos, chefes insanos, um puro combate. Um mundo criado em pixel art. Serpentes, gorilas vão te enfrentar. Morcegos, abelhas voando no ar. Ação e aventura com muito humor. Você vai jogar no seu computador. Não perca tempo. Esse é o momento de você garantir já na nuvem, comprando aqui. Então, esse é a Lenda do Herói. Não tem nenhum jogo igual a esse. A gente conseguiu criar uma experiência muito engraçada, muito teatral. Como eu falei, quase como se fosse uma ópera dentro do videogame. A gente começou lá atrás fazendo uma campanha de financiamento coletivo sem saber que ia dar certo. Tanto é que a aposta interna era um guaravita de que... eu acho que eu fui que apostei a favor e a galera disse, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. E a gente conseguiu o prêmio Jack Bauer do Catarse de maior arrecadação em 24 horas. Perdemos recentemente depois de 5 anos. A gente manteve o posto de maior campanha de financiamento coletivo de jogo do Brasil por alguns anos. Depois nós fomos para o Steam Greenlight, que hoje não existe mais, mas na época era como você entrava na principal loja Marketplace. A gente foi parar em segundo lugar em algumas horas, sem curadoria, sem nada, só com o apoio do público brasileiro. Isso nunca aconteceu antes. A coisa foi tão extensa que a gente entrou em 2 dias. O processo é de 1 semana. Eu acho que eles não queriam um brasileiro sem nenhuma da imprensa grande apoiando, passando todo mundo. Então, a gente sempre, quando vai alguma coisa internacional, a gente passa rápido e a galera meio que deixa a gente entrar. A gente ficou no top de vendas da Steam por algum tempo. O primeiro jogo está lá, GTA. 3 para baixo está o Lenda do Herói. A gente ficou no top. Para quem não sabe, a Steam é o maior marketplace de videogame do mundo. Maior do que qualquer console. São mais de 100 milhões de usuários. A nuvem é o maior da América Latina também. A gente estava no top. A gente estava em destaque. E fazer isso com o jogo brasileiro, cantado em português, que nenhum gringo podia comprar, o jogo está restrito ao Brasil, foi um feito muito grande. E a gente atribui isso à forma como a gente, primeiro, ao respeito ao público brasileiro, que quando a gente fez isso, os jogos não estavam sendo dublados. Era uma tendência que ainda ia acontecer.
Se você pegar um jogo hoje, o God of War está totalmente dublado. Não é legendado, não. Eles chamaram atores brasileiros para dublar. Então, hoje o Brasil é a terceira maior audiência. Quem viu o YouTube Rewind, que saiu essa semana, tem 2 vídeos brasileiros. Então, o público brasileiro ele é abissal na internet. Ele é abissal. Ele reage de um jeito e ele é extremamente passional. Ele tanto é passional que a gente recebe fanart e provavelmente... Alguém aqui já conhecia a Lenda do Herói? Legal, tem gente que conhece. Maneiro. Mas muita gente não conhece ainda. Então, a gente receber esse tipo de material, para a gente é bom, porque eu lembro quando eu era criança, eu desenhava coisas de videogame, os personagens que eu gostava. E ver crianças e jovens que estão aprendendo a desenhar. Tem gente que o primeiro desenho foi o que a gente fez para a gente. Então, a gente tem uma comunidade extremamente passional. Tivemos cobertura de todos os jornais que vocês imaginarem. A gente já perdeu por falta de clipping na época, que a gente não tinha, que a gente não imaginava. A gente teve cobertura de tanto especializada quanto específica. Estamos expandindo, a gente está fechando com uma fábrica de brinquedos, uma distribuidora de brinquedos, uma versão modificada, mas de tabuleiro do Lenda do Herói. Existe uma adaptação de audiovisual que a gente está negociando para fazer, que conta um pouco da história do jogo anteriormente. A gente está fazendo outros projetos, começando um projeto novo. Hoje o Lenda do Herói tem camisa, tem boneco, inclusive essa camisa que eu estou usando aqui é do jogo, tem uma parte da letra do jogo. No mesmo tempo que eu estou aqui, os Castro Brothers, que são parceiros nossos, estão na Comic Con, com o nosso stand lá vendendo nossos jogos. A gente foi featured no Rock in Rio, na Comic Con, na Game XP, nos principais eventos de videogame do Brasil. A gente estava lá presente, mostrando o jogo para a galera que não conhecia. Então, a moral disso tudo é que dá para fazer jogo no Brasil, mas é difícil, é competitivo, e como qualquer profissão, você precisa se qualificar para poder fazer. Não adianta ser só criativo. E eu, na minha profissão, eu sempre quis ser músico. Estudei música a vida inteira, mas acabei indo para engenharia, não tive coragem de fazer. Na época, no Rio de Janeiro, todo mundo ia ficar rico com engenharia, estava subindo estaleiro, tinha estaleiro em tudo quanto é lugar. Se abrisse a porta, tinha uma obra acontecendo no Rio de Janeiro. E, de repente, essas coisas mudaram. E eu saí antes. Eu saí porque eu falei, cara, eu não quero isso, eu odeio isso. Cheguei a trabalhar em alguns estaleiros e via como é que funcionava a coisa. Eu detestava e eu saí antes. Me chamavam de maluco. 2 anos depois, aquele negócio todo acabou. E é até engraçado que eu era o pior aluno da engenharia. Eu fui jubilado da faculdade. E o melhor aluno da engenharia da minha turma, hoje trabalha comigo também. A gente trabalha junto. Então, pegou o melhor e o pior. Ele também queria ser músico, mas ele estudou, eu não. Eu decidi estudar a questão do videogame. E não me arrependo. Acho que jamais imaginaria que eu ia conseguir fazer. Hoje eu não trabalho diretamente com soundtracking. Dos 30 do Lenda, eu fiz 2 ou 3, porque não dá tempo. Hoje eu cuido do negócio. O negócio é meu, foi eu que abri, então eu tenho que administrá-lo. Mas volta e meia eu consigo fazer. A gente tem um estúdio, então eu entrar para trabalhar hoje e ver um monte de gente desenhando, ver a gente fazendo voz de dublagem, fazendo voz de personagem, fazendo música. A gente está escrevendo um próximo jogo para 2021, que também é todo musicado. Então, é uma satisfação que hoje, pelo menos que eu digo para a galera, se você vai se frustrar numa área que você não gosta, é melhor se frustrar numa área que você gosta. Então, até a gente dar certo, deu muita coisa errada. Eu acho que nos últimos 3, 4 anos que as coisas começaram a andar para a gente. Até então era muito... absolutamente nada estava funcionando. Então, eu acho que o que fez diferença foi, de fato, a profissionalização, que permitiu que a gente criasse uma franquia, uma propriedade intelectual nova, explorasse ela em outras mídias, e criasse uma propriedade intelectual nova também depois dela, e assim a gente conseguisse montar uma estrutura de produção. Basicamente, quase que eu caí 3 vezes aqui nesse tapete. Eu vou ficar parado, antes que eu passe vergonha. Basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre desenvolvimento de jogo. Geralmente, as pessoas têm muitas perguntas, e se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Se não, eu tenho mais coisas para complementar. Eu geralmente deixo um tempinho para o pessoal perguntar e eu vou complementando depois. Alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpa, eu não sei se eu vi primeiro ou foi ela que viu primeiro.
Oi, Rafael. Bom dia. Meu nome é Jéssica, tenho 26 anos, trabalho com jornalismo, mas sou apaixonada por jogos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Eu queria que você desse algumas dicas para quem quer se inserir no mercado, porque você comentou aí um pouco das dificuldades, mas eu queria saber exatamente assim dicas um pouco mais concretas, né, para poder entrar nesse mercado. E a outra pergunta que eu tenho para você é sobre a parte da narrativa dos jogos, se é algo muito difícil, porque é uma das que eu mais me interesso. Obrigada. Bom, com relação à entrada no jogo, depende muito do que você está se formando. A gente sempre diz que a melhor formação do videogame é a básica. Você vai se formar como programador, faz ciência da computação. Você vai se formar como músico, faz escola de música, faz bacharelado. Você vai ser escritor, faz um jornalismo, alguma profissão básica que já exista, e depois você se especializa. A gente não gosta muito de cursos de jogos. Não quer dizer que não seja bom, mas o profissional de videogame ele tem que ter um pouco de cultura. E ter outra área como background é muito importante. Um profissional de desenho não é só desenhar, ele precisa saber das estéticas diferentes que existem de desenho, os fenômenos artísticos que existem, porque senão a gente fica girando sempre na mesma coisa. Existem muitos jogos recentes artísticos com estéticas completamente diferentes que só puderam ser feitos por uma formação boa do artista. Então, a primeira coisa que eu falo estuda alguma área que já tem uma formação consistente e use o videogame para se especializar. Tem cursos, tem material na internet. A indústria de videogame, por ser muito nova, ela não conta muito com a educação formal. Então, as conferências de videogame são todas abertas, inclusive as de narrativa. Especificamente da parte de narrativa, o importante é você entender o papel. Na dumativa, o escritor ele é muito importante, porque ele não só escreve a história que vai ter no jogo, mas ele escreve a história que não vai ter no jogo. Como eu falei, qual é o contexto daquele lugar? A gente sabe que no mundo do Lenda do Herói é uma monarquia, apesar da gente não explorar isso no jogo, porque isso ajuda a compor os personagens, a reação que os personagens vão ter, como eles vão se vestir. Então, a narrativa no jogo ela dá uma consistência lógica para o mundo que ele funciona. E ele brifa as outras áreas, quase todas. Você vai brifar o artista porque é muito mais fácil você falar, cara, o herói ele é debochado. Você falar isso é muito mais fácil do que você desenhar ele debochado. Porque para você desenhar ele debochado ou interpretar ele debochado, você precisa já mobilizar uma série de coisas para serem feitas. O estúdio, o desenhista, perde-se muito tempo. Então, a narrativa, porque a gente criou o idioma para se comunicar, ele é muito forte nisso. Então, a base, pelo menos na dumativa, no método da dumativa, o escritor ele é fundamental. Ele brifa todas as áreas, inclusive a música. Ele não diz o que tem que fazer, mas ele explica como aquele mundo funciona e como aqueles personagens funcionam, até os que aparecem pouco. E eu digo que a gente faz isso hoje com muita firmeza e com muito destaque, porque a gente errou no Lenda. No início, a gente fez um jogo sem história, só tinha música, e as pessoas gostaram e falaram, pô, mas por que não tem história? Tanto é que agora a gente vai lançar um DLC em janeiro desse ano, que o herói vai ganhar uma segunda personagem que vai fazer dueto com ele. Ela não vai ser jogável, mas ela participa o tempo inteiro do jogo, e é a primeira vez que a gente está testando 2 vozes no jogo. Tá hilário, tá muito engraçado. E a construção desses personagens juntos permitiu que a gente abrisse o leque para fazer várias expansões. Já existe uma expansão de heavy metal, que a gente brincou com a ideia de zumbi, de jogos de zumbi, que quem canta é o Detonator do Hermes e Renato, não sei se vocês lembram dele, então uma puta voz de heavy metal, é muito engraçado. E essa versão agora que a gente vai fazer é um dueto para encerrar a história. Então, para a gente é importante porque hoje a gente trabalha com a propriedade intelectual. E você não trabalha a propriedade intelectual sem consistência narrativa. Você não consegue exportar para um quadrinho, para uma mídia de audiovisual, enfim, qualquer outra mídia que você queira trabalhar. Por exemplo, hoje a gente vende boneco da Cobra. A Cobra é um personagem que nem fala no jogo. Então, se a gente não trabalha ela no aspecto narrativo, isso tudo vem da parte de criação e é o tempo inteiro. Entendeu? Então, assim, se você quer ser escritor em videogame, é uma profissão extremamente reconhecida. E jornalista também. Só para seguir a ordem? Acho que ele vai... A gente tem quanto tempo? 5 minutos. Eu vou tentar ser breve na resposta, para poder...
responder mais gente. Bom dia, meu nome é Bom Ingrid. Eu tenho muito interesse na área de jogo, aí eu queria entender mais ou menos na questão do processo mesmo. É tão chato, é tão estranho ouvir sua própria voz. Quando você tem uma ideia para o jogo, onde de fato você começa? Você começa por uma ideia de plot, por exemplo, de história, ou você começaria pela mecânica, ou seria algo junto? E você falou que é muito complicado fazer um jogo na tentativa e no erro, mas quando você não tem a manha, como você faz sem tentativa e erro? Como você sabe que o design está ok para testar? É uma boa pergunta, porque é basicamente a rotina de todo mundo que faz jogo. Não necessariamente você precisa saber fazer jogo para ter ideia de jogo, porque você joga. Como consumidor, é muito acessível. Então, provavelmente, você já tem ideias de jogos. O problema é como você escala essa ideia. O que eu sugiro para as pessoas que estão começando é, pega um jogo que você conhece e tenta escrever aquele jogo. Eu fiz isso muito nos jogos da Nintendo, que eu jogava do Nintendo 64. Eu fiz isso com Zelda, com Mario. Eu escrevia a mecânica, como é que era a progressão, que elemento de história entrava a cada minutagem de jogo. Na época, eu trabalhava com minutagem. Então, trabalhar com uma referência é muito mais fácil. E aí você lê e você fala, cara, será que isso aqui é o jogo que eu joguei? Isso é o primeiro passo para você treinar a escrever um jogo. Depois de você ter ideia qual é a melhor ordem, depende muito de que tipo de pessoa você é e que tipo de formação você tem. Geralmente, uma pessoa que escreve muito, ou não desenha, ou não programa, ela começa pela história. Geralmente, uma pessoa que desenha começa pelos sketches de como o personagem vai se movimentar. Eu acho que não. Acho que gamificar uma coisa escrita não é complicado, não. Até porque boa parte do nosso game design na Dumativa hoje, ele é descritivo. Ele não é de schematic. O schematic entra depois. Então, não é que seja difícil. Eu posso até com mais detalhe depois passar para você como é que é. Você pode mandar um e-mail, meu contato fica ali. Eu mando para você, a gente faz isso sempre. Está muito aberto para tirar a dúvida. Que é uma coisa que é muito específica da sua pergunta, mas dá para fazer e dá para colocar um pouco de técnica nessa coisa que fica aberta. Porque é importante você entender o seguinte, você não está documentando para talhar em pedra, você está documentando para você ter a tua primeira versão errada. Porque no videogame você precisa errar muito rápido, porque o consumidor ele entra muito no teu processo. Ainda mais videogame que está digital, você pode fazer o update, não é o cinema. Depois que está na sala do cinema, quem muda é o Jorge Lucas. Tirando o Jorge Lucas, ninguém muda o filme. Eu não sei se tem outros caras que mudam, mas o Jorge Lucas mudou pra caramba o filme dele. Isso no cinema é meio absurdo, mas no videogame a gente muda radicalmente de um ponto para o outro. Então, a gente precisa ter essa filosofia de que a gente precisa errar. Então, a documentação, a lógica de jogo, ela é muito ela serve para isso. E dificilmente você vai inventar uma mecânica que nunca foi inventada. Por isso que é bom você escrever uma coisa antes, porque às vezes é pela referência. Você fala, eu quero que o personagem tenha essa câmera do jogo tal, eu quero que ele tenha a movimentação de velocidade do jogo tal, porque, no geral, os jogos têm a mesma fórmula. É a mesma quantidade de inimigo por cenário, é a mesma quantidade de animação, é o idle, é o cara te ver, é o cara reagir ao ataque, atacar, morrer. Geralmente, em termos quantitativos, os jogos são muito parecidos. Se você pegar o Assassin's Creed e o God of War, a quantidade de inimigos que ele introduz pelo tempo que você está jogando é quase igual, inclusive do Mario. Então, se você olhar para um aspecto técnico, você não vê tanta diferença. Mas o olho meu hoje já está treinado para ver essa parte. Quando você vê o produto, é completamente diferente. Então, assim, dá para fazer, mas exige um pouco de prática. E praticar no teu próprio jogo pode custar muito caro, pode custar o teu jogo ficar ruim e você nunca mais ter oportunidade de fazer aquilo. Por isso que eu sugiro de você testar com jogos que você joga. A última pergunta? A gente vai pausar, porque a gente precisa abrir o painel. Mas aí ele faz a pergunta depois da apresentação. Tudo tá? bem. Então vamos abrir agora o painel com o tema Indie Games e a indústria dos jogos. Por gentileza, convido ao palco Daniel Trocoli, do Google. Palmas, por favor. Temos uma apresentação de Daniel, seguimos com o painel e depois a gente abre para pergunta, tá? Alô? Boa tarde a todos, né? Tá pertinho do almoço já. Como falaram, eu sou Daniel Trocoli, eu sou responsável pela parte de parcerias estratégicas para jogos no Google Play. O Google Play é a nossa plataforma oficial de distribuição de apps e jogos no sistema operacional Android.
E vocês podem soltar um pouquinho a apresentação? Eu quero falar um pouquinho do que o Google Play tem feito para a comunidade de desenvolvedores independentes, dentro do escopo de jogos móveis, né? Como o Rafael falou, existem N formas para os videogames, né? E os jogos móveis são uma grande plataforma. Uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer em termos de suportar esses desenvolvedores é ter coleções locais, né? Então, na América Latina, a gente tem uma coleção específica para o Brasil, onde a gente tem alguns desenvolvedores locais sendo destacados. A gente também tem essas coleções para alguns outros países da América Latina. México, Chile, Peru, Colômbia tem coleções específicas de Made in Latam. A gente também tem um cantinho indie, né? A gente tem um Indie Corner, e essa é uma coleção mundial, onde a gente faz uma curadoria dos principais jogos indies de todo o mundo, e a gente tem um destino permanente, que é o Indie Corner, e a gente também tem coleções contextualizadas, que a gente vai variando os tópicos. E a gente gosta muito de trabalhar com os desenvolvedores independentes, porque a gente os vê como uma forma de oxigenar a indústria, né? Um desenvolvedor tem uma ideia incrível de fazer um jogo todo cantado, e isso se transforma numa mecânica de jogo ali. Então você começa a ter cada vez mais essa polinização cruzada entre gêneros, e a gente vê muitas dessas iniciativas aparecendo também nos jogos mainstream, né? E por conta disso, a gente começou a fomentar de uma forma mais direta os desenvolvedores independentes pelo mundo. Então, no ano de 2018, a gente criou o que a gente chama de Indie Games Accelerator, é uma aceleradora para jogos móveis, e essa primeira edição foi feita somente para desenvolvedores do Sudeste Asiático, em Singapura, e, mais recentemente, a gente fez, esse ano, a segunda edição dessa aceleradora, também em Singapura, e levamos 13 desenvolvedores da América Latina. Vocês podem soltar o vídeo, por favor? Tá bom, então não tem problema. Então, quem quiser saber mais informações sobre a aceleradora, esse é o link, vocês podem acessar. E essas foram as empresas que foram levadas para Singapura. E o que é que a gente faz nesse processo de aceleração? A gente convida tanto especialistas da indústria, que são empresas que já têm sucesso nesse espaço de jogos móveis, quanto os especialistas do Google, porque a gente tem os especialistas da nossa plataforma, e faz um processo imersivo. Eles ficam uma semana com a gente, eles aprendem toda a nossa metodologia de como fazer os objetivos, de como setar os resultados, e depois eles são acompanhados ao longo de 6 meses e fazem um processo de graduação, né? Então, essa turma que foi comigo para Singapura em julho, agora eles estão voltando para Singapura agora em dezembro, e aí vai ter um processo de graduação. Essas foram as 13 empresas que participaram com a gente. Tem alguns desenvolvedores do Rio de Janeiro, como é o caso do Pedro, da Urubi, né? O pessoal da Webcore, que é de São Paulo. Temos desenvolvedores do Paraguai, da Argentina. Então, a gente tem feito muito esse trabalho de tentar fomentar cada vez mais a indústria local. E nesse processo de candidatura para o Indie Games Accelerator, a gente recebeu tantas inscrições de boa qualidade da América Latina que a gente resolveu não ficar restrito a isso. Então, a gente fez um capítulo local, que rodou em agosto, em São Paulo, e a gente convidou mais 11 empresas, né, sendo também um mix da América Latina. Então, Java, Opala, Rockhead, Impossible Apps são brasileiros, Ludicside também é brasileiro, e algumas outras também espalhadas pela Latam. E eu ouvi algumas perguntas de para quem está começando, como é que eu posso fazer? A Play não tem produzido um conteúdo self-service ainda sobre jogos. Mas, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre como funciona o Google Play, quais são as melhores práticas, a gente tem uma série de recursos gratuitos, né, que são muito mais orientados à parte do negócio. Como o Rafael comentou, existem N áreas que compõem aí a indústria de jogos, né? Você tem toda a parte de música, toda a parte de marketing, toda a parte de negócios. A minha especialidade é no mundo dos negócios e da distribuição, né? Então, eu acho que é super importante que vocês também entendam como que o produto de vocês
pode chegar no usuário final e quais são as ferramentas que vocês têm à sua disposição. A gente também tem um destino que é o Start on Android. Esse destino não é restrito a desenvolvedores de jogos, ele também serve para startups, que é, para quem está começando, como se fosse um caminho, uma parte faseada de como você pode começar a ter uma interação com a gente do Google Play. Tá? E aqui eu quis trazer para vocês alguns materiais onde vocês podem ter esse tipo de informação. Né? Acho que vem muito a parte do interesse que o Rafael comentou, até de tipo, que vai desde como você começar a desenvolver esse olhar em cima do produto, para que você entenda as mecânicas de game design, as mecânicas financeiras dentro do jogo. Né? O que o Rafael muitas vezes fez ali, olhando como que ele conseguia fazer a engenharia reversa do jogo, eu acabo fazendo muito com a parte de negócio. Né? Porque hoje os diferentes jogos grátis, eles têm diferentes mecânicas de monetização, eles têm diferentes formas de tentar gerar engajamento, de conseguir que um usuário retorne. Então, a gente tem muito material para quem quer se aprofundar nessas mecânicas de negócio que permeiam esse mundo mobile. Então, fiquem à vontade, pode tirar foto desse slide que tem bastante link aí que vocês podem trabalhar. E, bom, pessoal, minha ideia era abrir um pouquinho isso que a gente faz no universo dos indies, e eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, entender o que vocês desejam saber, seja do Google Play. O Google é uma empresa muito grande, minha especialidade é o Google Play, então, às vezes, vai vir alguma pergunta aí que eu talvez não possa me pronunciar, mas fiquem à vontade para perguntar sobre a indústria, sobre desenvolvimento. Eu e o Rafael estamos aqui para vocês. Cadê? Você mesmo perguntando? Só mais uma pergunta que eu queria ter feito. Em relação ao produto final, de fato, quando você começa a game testing, quando você decide, pronto, isso aqui já é um primeiro produto para eu dar para um usuário e ver, de fato, se funciona ou não? Assim que você tiver qualquer coisa, uma logo, um rascunho, você já bota na internet, você já faz no Twitter e você já pergunta. Porque você precisa saber, não que você queira agradar o público que você já tem, mas você precisa achar o público que gosta do que você está fazendo. Por exemplo, a gente hoje trabalha com pixel art, numa época que a galera estava querendo um jogo 4K, 60 FPS. O Fortnite hoje não é um jogo que puxa placa de vídeo, é um dos jogos mais famosos. O Minecraft, idem. Então, a gente acabou trabalhando na época que a gente decidiu fazer o Lenda, essas coisas não estavam ainda muito claras. Então, a gente precisava mostrar... porque quando a gente fez a campanha, a galera falou, pô, é jogo do Super Nintendo. Não é jogo do Super Nintendo. A estética de jogo antigo é você dizer que impressionismo é pior do que fotografia porque não é realista. Então, você precisa achar o público que gosta disso, porque tem público que não gosta, entendeu? Tem público que quer o GTA, coisa extremamente fiel. Então, a minha ideia, a minha sugestão é, assim que você puder ter alguma coisa, mostre. Não fique com preciosismo, porque o público geralmente é muito passional com quem cria. Quando você se aproxima deles, eles dão isso de volta para você com uma fidelidade absurda, inclusive uma tolerância de você conseguir postar material e eles criticarem aquilo sob a perspectiva de querer fazer você ficar melhor. O que muitas das vezes não acontece com uma empresa grande. Quando uma empresa grande faz uma coisa errada, ou que o público não gosta, ela é, entre aspas, cancelada. O desenvolvedor pequeno não. O desenvolvedor ele tem uma certa empatia. Por isso que, desde o início, é bom você começar. Se você já tem qualquer coisa, bota um nomezinho, bota uma fanpage, nem que seja um like que você tenha. Hoje a gente tem milhões e milhões de visualizações no YouTube, mas teve uma época que a gente só tinha uma. Então, essas coisas crescem. E em relação ao gráfico que vocês escolheram, ao pixel art, seria uma escolha mais pessoal ou é uma escolha tipo pesquisa de mercado? Eu acho que, complementando o ponto do Rafael sobre isso, e a gente vê isso em diversas indústrias, tá? A gente vê a indústria se movendo do que é um design baseado em opinião para uma coisa para que você encontre aquele público específico para isso. Então, eu super concordo com o ponto do Rafael de, tipo, tente chegar à mão ou à visão do usuário quanto antes, seja com ícone, seja com algum character design,
seja até com protótipo, né? Hoje a gente está numa fase onde você, muitas vezes, não precisa empacotar o seu produto final. O caso do Rafael é muito específico, porque ele tem uma narrativa atrelada ali, então realmente você não pode estragar aquele processo, mas no mundo de jogos móveis, o que eu vejo com muita frequência é que a gente está cada vez mais investindo numa fase de pré-lançamento, né? E a própria plataforma tem suportado isso. Então, hoje eu tenho formas de disponibilizar um beta para os usuários finais. E aí você pode disponibilizar esse beta, colher feedback, né? Então os usuários podem mandar feedback direto pela plataforma. Da mesma forma, você poderia deixar uma resenha e não gostei desse aplicativo, um usuário pode chegar lá e dizer, olha, essa fase aqui está com defeito. Isso antes do seu produto ser lançado, né? Então isso é muito importante para você ter um feedback qualitativo. A ideia é que os desenvolvedores entendam o que está funcionando ou não nesse processo e façam desse processo iterativo. Depois dessa etapa, tem muitos desenvolvedores que fazem o que a gente chama o soft launch, né? Então, selecionando algumas geografias, selecionando alguns países específicos, fazer o lançamento em produção desse produto, porque aí você está trabalhando com o usuário mais real, né? Quando a gente tem uma coleção como a nossa coleção de Early Access, temos usuários que são muito mais propensos a testar um beta, são usuários que entendem como a indústria funciona e eles acabam acessando aquele conteúdo num estágio embrionário, né? Com o soft launch, você começa, de fato, a testar se aquele mercado está respondendo e depois você pode fazer outras iniciativas que te preparam para um lançamento. Um lançamento é cada vez uma fase muito crucial para os jogos, né? Existe pouca tolerância com os grandes players, então as empresas precisam, e os investimentos são cada vez mais altos também, então é necessário ter cada vez mais certeza do que está sendo lançado. Existem ferramentas de pré-registro, né, que não existiam há um tempo atrás, que a pessoa pode dizer, olha, eu tenho interesse nesse jogo. Agora, quanto à questão do porquê da escolha estética, eu acho que eu vou repassar aqui para o Rafael. Tem dois fatores aí. Videogame, geralmente, quem quer trabalhar é passional. A gente foi passional na escolha da pixel art. Porém, a gente fundamentou ela no mercado. Hoje você tem o Stardew Valley, que vendeu um absurdo. Você tem o Terraria, que vendeu 50 milhões de unidades. Você tem a gente corrobora a nossa paixão com algum argumento mercadológico. Porque só a paixão não justificaria fazer o que a gente fez. Por exemplo, fazer um jogo musicado é uma coisa que a gente pensou muito bem, mas a gente olhou para o Just Dance, a gente olhou para os jogos rítmicos, a gente olhou para um monte de jogo e falou, a música ela é reconhecidamente uma mecânica, não da forma que a gente trabalhou. A coisa foi tão além que a gente lançou o trailer em inglês há um mês atrás e a gente ficou surpreso, porque todos os fabricantes de console procuraram a gente. A gente estava atrás desses caras há 4 anos. Eles nunca retornaram nada a gente. Foi a gente botar na internet. Os gringos ficaram malucos, principalmente o pessoal da Europa. Começaram a botar tag nossa lá em cima. De repente, a gente recebeu o contato dos 3 consoles principais. E eles falaram, a gente precisa do jogo de vocês na nossa plataforma. E a gente olhou assim e falou assim, cara, mais uma vez, a gente só precisava do público. E a estética e a mecânica que a gente usou tem muita passionalidade, mas a gente usou uma lógica de mercado para poder, pelo menos, ter confiança no salto que a gente queria dar. Eu acho muito ruim você só basear em instinto, só basear em intuição. Não é saudável. E o mundo é muito grande, tem muita gente, e vai ter alguém que quer. Pode não ser 1 milhão de cópias, 10 milhões, mas com certeza, para um estúdio pequeno, você consegue achar um nicho ali. Complementando esse ponto do Rafael, essa é uma das coisas que eu acabei vendo nesses últimos 10 anos de indústria, que às vezes, por ter a paixão, e a maioria dos desenvolvedores, eu acho que eles começam aí como hobbyistas, né, eles acabam não pensando num processo de mercado, né, e se eles querem dar continuidade a essa atividade, eles precisam se preocupar com esse componente, entender como é que eles vão ter os meios financeiros para ou continuar construindo os jogos, se manter. Então, por isso que a gente tem investido ao longo dos anos, seja em alguns bootcamps que a gente já realizou, seja com a aceleradora, porque a gente vê que muitas vezes essa visão de mercado ela vem num segundo plano. O exemplo que ele falou de globalização do conteúdo é super importante, né? Às vezes a gente vê
os desenvolvedores querendo fazer o jogo com uma temática extremamente nacional, que às vezes vai gerar uma dificuldade no momento que ele for internacionalizar aquilo. E a internacionalização de um jogo é um capítulo totalmente à parte. Se você quiser estar, por exemplo, presente no Oriente Médio, né, você tem que lembrar que o árabe é lido no outro sentido, né? Então, não é só escrever os campos de texto ao contrário. Você tem que mudar toda a sua interface, porque aquele usuário espera o botão de fechar do outro lado, né? Às vezes você vai ter que fazer seu personagem andar do outro lado, né? E então eu acho que são coisas que precisam ser pensadas e que elas acabam vindo aos poucos num processo de maturação. Bom dia, meu nome é Mário. Em meio a um mercado tão forte de jogos eletrônicos, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre o mercado vinculado a jogos de tabuleiro e também jogos de tabuleiro vinculado à educação, né, os jogos educativos. O que vocês veem no mercado sobre isso? Eu acho que muito jogo de tabuleiro foi adaptado para o digital e a maior campanha de financiamento coletivo de jogo hoje é de tabuleiro. O mercado de tabuleiro é absurdamente grande. Tem painel na Comic Con sobre o mercado de tabuleiro. O mercado editorial está crescendo pra caramba. É o que foi falado no painel anterior. Uma mídia nova não mata a mídia velha. Às vezes ela oxigena a mídia velha. Sobre o aspecto de entretenimento, eu acho que eu nunca vi tão grande. Tanto é que a gente está querendo ir para essa área também como uma mídia adicional. Sobre perspectiva de educação, eu acho que eu sou super a favor de videogame dentro de sala de aula, não o eletrônico necessariamente, mas a dinâmica, e o tabuleiro ajuda muito. Eu tive a oportunidade de dar aula em comunidade carente no Rio durante 2 meses. Inclusive, um dos meus alunos acabou virando empresário e montou uma empresa de jogo. E a gente ensinou usando o jogo de tabuleiro. A lógica de videogame ela é muito mais didática, na minha opinião, dentro do tabuleiro. E isso se aplica a outras áreas. A gente gosta dessa dinâmica, é interessante e tem respaldo até acadêmico para justificá-la. Eu acho que o videogame deixa a educação mais acessível, conteúdos extremamente complicados, você ensinar programação, idioma. Uma criança aprende a falar, né, um idioma inteiro quando é neném. Então, a gente não tem por que dizer que não é a dificuldade que atrapalha, entendeu? O problema é o formato. Então, a gente que joga videogame, que ensina conteúdo, a gente acredita muito que o formato do videogame é fundamental. Hoje eu faço parte de grupo de pesquisa em universidade lá do Rio. A gente ajuda eles a entenderem como é que eles levam aquilo, mas ainda é muito embrionário. Eu acho que ainda não dá para dizer que substitui, eu acho que dá para dizer que complementa, mas tem alguma coisa ali que ajuda e a gente tem que olhar essa coisa porque ela deixa muito acessível. Porque o que uma criança aprende a fazer no Fortnite é surreal de difícil. Eu jogo videogame, eu não consigo fazer aquilo. É impressionante como a gente consegue ensinar a criança a fazer coisas extremamente complicadas num período extremamente curto de tempo. Aí a gente se pergunta, será que não dá para fazer isso com história, com matemática, com física? Todo o meu conhecimento de história americana veio do Age of Empires, não veio da escola. Então, provavelmente todo o meu conhecimento de Miguel Ângelo veio do Assassin's Creed. Então, assim, a gente fica pensando se essas coisas realmente não podem ser usadas em sala de aula. O formato, se é eletrônico ou se é analógico, eu acho que não importa muito não, mas que é importante a gente sabe. Bom, essa pergunta para mim ela é interessantíssima, porque eu sou aficionado por jogos de tabuleiro, eu coleciono jogos de tabuleiro, e eu acho que vale lembrar que a humanidade joga mais ou menos uns 5.000 anos. Né? Jogos não são nada novo para a gente. O jogo ele provê um ambiente seguro, né? Onde você ali tem um espaço de brincar, onde o que você fizer ali está contido naquilo. Né? Então, ele é um ambiente de aprendizado propício. Assim como você, às vezes, está jogando bola e você derrubar o seu colega, está tudo bem, vocês vão levantar e segue o jogo. Né? Um jogo, seja eletrônico ou analógico, ele permite que você experimente, veja o resultado daquela ação e tenha esse processo de feedback contínuo e aí teste as diferentes variáveis daquilo. Né? Isso aplicado num contexto de educação, eu acho que hoje a gente tem N oportunidades. Eu aprendi muito com SimCity, onde eu construía cidades e via que eu precisava gerar mais energia para alimentar minha cidade. Eu aprendi a como fazer uma órbita geossíncrona usando o Kerbal Space Program. Né? Tem muitas crianças que
Kerbal Space Program, que é uma simulação astrofísica incrível, uma simulação de aerodinâmica. Então, dependendo de como é o jogo, de como é o contexto, de como o educador leva isso para a criança, eu acho que mesmo os jogos que hoje são considerados comerciais, né, acho que é no filme do Indie Games, que tem um pai falando que ele chegou em casa, o filho dele tinha projetado um aqueduto no Minecraft. Né? Então, você entender todo um processo de física, de simulação, eu acho que existem formas de abordar, é só apenas mais um veículo, né? Então, eu acho que também depende muito de como o educador consegue inserir isso dentro do seu programa de ensino. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, quando vocês desenvolvem algum jogo, porque também não deixa de ser um tipo de projeto, e a história, a narrativa do jogo dá a entender que, no final, quando o público termina de jogar, quando conclui o jogo, ele vê que a história em si vai ter uma continuação. O que faz com que vocês continuem criando no próximo jogo a continuação da narrativa, o próximo jogo em si, é também o acolhimento que, tipo, o público deu para aquele jogo, não é? Porque por exemplo, o jogo pode ter sido muito bem feito, mas o público não gostou tanto. Aí, tipo, o que vai determinar ou não, se vai sair ou não a continuação do jogo, vai ser o acolhimento que o público vai dar, através das vendas, através das opiniões dadas nas redes, é isso? Não é isso? Sim. O termômetro da gente de continuar um projeto, ele não necessariamente é venda, mas percepção do mercado daquele jogo. No caso do Lenda, a gente foi feliz, a gente vendeu bem. Isso fez com que a gente criasse, no final do jogo, um cliffhanging que permite que o jogo pudesse ser continuado depois. Mas a gente que trabalha com propriedade intelectual, não necessariamente videogame, a gente sempre pensa em trabalhar ela o resto da vida. Então, toda franquia que a gente faz, inclusive a nossa nova Shield Maiden, ela é pensada para continuar. Obviamente, você não fica fazendo a história sempre em cliffhanger, você tem que terminar aquele arco ali. Mas quando você escreve, como eu tinha respondido para ela, você fala tanta coisa daquele universo que você consegue contar uma história naquele exato momento, mas em outro lugar. Então, boa parte das histórias que a gente tem do Lenda do Herói são, inclusive, de cobras. Das cobras que estavam ali, porque, sob a perspectiva do inimigo, o herói ele é um imbecil que chega cantando, matando todo mundo. Ele não tem muito que um motivo para estar fazendo aquilo ali. Então, a gente cria histórias paralelas. E, em termos de narrativa, o jogo ele tende a ser um veículo narrativo interessante não só pela sua capacidade audiovisual, mas também porque ele te nega a narrativa muitas vezes. Né? O usuário tem que fazer um esforço para progredir naquilo. Né? Porque você pode, em algum momento, perder ali, em algum momento você tem que recomeçar. Alguns jogos passam a adotar até essas mecânicas de morte como um ponto de partida, um Dark Souls da vida. Mas é interessante pensar que, muitas vezes, ele também está todo o tempo tentando negar que você progrida naquilo. A minha outra pergunta seria o seguinte, porque teve alguns jogos, por exemplo, como acho que no nome da tradução é Ruptura Quântica, o nome, que é Quantum Jailbreak, que tipo... Isso. Esse jogo também não foi só parte de game, foi desenvolvido também a partir de gravações feitas. Um jogo tão complexo assim demora muito mais para se desenvolver, porque tipo não é só também na parte do game, o pessoal do game que faz, é também tipo como se fosse gravação de um filme, por assim dizer, não é? O Quantum Break, os jogos do Kojima que saiu agora recentemente, existe uma coisa que a Marvel provou, você não substitui um ator no carisma. O que o Robert Downey Jr. fez no Iron Man, eu leio o quadrinho do Iron Man desde que eu era pequeno, e sempre foi um quadrinho muito... Ele reinventou o personagem. Então, eu acho que a mídia do videogame, usar esses atores para trazer um tom mais cinematográfico do videogame, eu, particularmente, eu não vejo eu não tenho muita vontade de jogar por causa disso. Mas você vê que tem efeito. Que traz uma certa familiaridade. O jogo do Kojima é aquele cara do Walking Dead que eu esqueci o nome. Ele é o protagonista do jogo. Então, o Quantum Break é a mesma coisa. Então, acho que essa conversa entre as mídias, ela é inevitável. Os personagens de uma mídia aparecem em outra. Os Smash Bros. Hoje é um samba de mídia, de personagens diferentes.
que trabalharam assim, em gráficos diferentes. Então, eu acho que o videogame, o entretenimento como um todo, ele celebra isso. Ele celebra você tirar a Gretchen de um lugar e botar ela no outro, que não tem nada a ver com o que ela fazia. Porque é legal de ver. Você vê uma coisa que você gosta em outro lugar. Então, eu acho que o videogame ele celebra isso. Quando você vê um ator famoso no videogame, você fala, caramba, eu não esqueci o nome dele, mas eu lembro que ele é. Entendeu? Então, essa sensação ela é boa. Então, o videogame ele celebra. Eu acho que não só o videogame, seria injusto falar que é o videogame que faz isso, mas o entretenimento ele celebra isso. Quando você vê dois artistas que cantam coisas diferentes cantando junto, a gente fica feliz. Entendeu? Quando a gente vê eles num filme, é interessante de ver. Não é só de ator, não, mas de produto em si. E complementando um pouco, eu acho que sim, cada vez mais a gente vê um orçamento mais alto nessas produções, né, porque elas vão ficando mais complexas. Quando você pega um Red Dead, o 2 ele tem um orçamento estrondoso, se eu não me engano, foi mais de 100 milhões de orçamento. E um trabalho muito cuidadoso de texturas, de cada vez mais, um trabalho mais profundo de cada vez mais tentar simular uma realidade. Isso se a gente for para os jogos mais high-end, né, que é o caso do Kojima. E também um outro fenômeno que a gente vê é jogos cada vez mais transmídia, né? A gente tem a francesa, que é a Ankama, que ela tem a propriedade intelectual dela, que é o Dofus e o Akifu, e aí que eles têm quadrinhos, eles têm animação, eles têm o próprio jogo, e franquias que transcendem gerações, né? O próprio Pokémon, né? Começou ali preto e branco, pixelado no Game Boy, e aí vai evoluindo com as diferentes gerações de console, e que está em dispositivos móveis, mas com os dispositivos móveis trazendo esses animais fictícios em realidade aumentada para o mundo real, com pontos geolocalizados, filme. Então, a gente vê muito essa questão do poder da franquia, que também está atrelada na criação desses universos, que é o que o Rafael comentou, né? Então, às vezes a pessoa deixa aquele final meio em aberto ali, porque ela não sabe se vai ter um sucesso comercial ou não que justifique uma sequência ou até um período anterior, que às vezes acontece também, né? Coisas relatando períodos anteriores. A gente vê na franquia do Harry Potter os Animais Fantásticos ali, que acontece previamente também, mas que geram essas possibilidades não só para desse universo ser utilizado em filmes ou narrativas, mas também em outras formas de comunicação, ou seja, quadrinhos, brinquedos. Olá, pessoal. Eu tenho uma dúvida no quesito de publicidade sobre os jogos. Por exemplo, por causa de House of Cards, que tinha um personagem do Kevin Spacey jogando Monument Valley, teve um crescimento gigante de downloads. E assim, a gente vê nesses jogos high-end que, de certa forma, tem uma grana monstruosa para publicidade, ainda mais que pessoas como o Hideo Kojima ganham meio que um status de ator na criação dos jogos. E no caso do mobile, tanto na parte como indústria e como distribuidora, como é que é situada essa questão da publicidade dos jogos, principalmente os jogos indies, que têm um orçamento mais modesto, enfim? Eu vou fazer uma analogia, vai ser muito interessante que a gente tem o Rafael aqui, que ele está na outra ponta do espectro. Tá? A minha visão de jogos como conteúdo de entretenimento, como produto de entretenimento, eu acho que hoje em dia é muito parecida com algumas outras mídias. Em que sentido? O acesso às ferramentas de produção, eles foram sendo democratizados. Então, hoje, para você começar a prototipar um jogo, fazer um jogo, você não precisa mais de um investimento espantoso para você começar. E a analogia que eu geralmente faço é com a indústria da música. Se você quiser começar uma banda na sua garagem, você mais 2 amigos, você vai conseguir. Não quer dizer que você vai virar o Iron Maiden. Tá? E tudo bem, isso depende de qual é a sua expectativa de sucesso. Né? Então, hoje a gente vê que 3 pessoas podem se juntar, às vezes uma só. Né? O Flappy Bird foi feito por uma pessoa só. E ela consegue prototipar aquilo, ela consegue, através das plataformas, disponibilizar isso para qualquer pessoa no mundo. Né? O Google Play está disponível em 150 e poucos países. Então, ela consegue dar saída naquilo e ter acesso, que eu acho que, às vezes, gera um gap
E qual vai ser o nível de sucesso? O que se espera desse nível de sucesso? Né? E aí você tem empreendimentos super complexos, que aí é o caso dos jogos AAA, que tem budgets estrondosos e que acabam tendo muito mais poder de fogo para divulgar maciçamente esses conteúdos. E tem uma indústria mais independente que tem o mesmo valor e que, às vezes, vai atingir públicos grandes quando consegue ser cada vez mais promovida, que foi o caso do endorsement aí do Kevin Spacey. Né? Queria ouvir a opinião do Rafael sobre isso também. A questão de sucesso ela é muito relativa. Sob uma perspectiva de quem não é o Google e é pequeno, o desenvolvedor tem que entender que não é glamouroso esse caminho. Ele é um processo de convencimento de pessoas quase que individualmente. Se você falar assim, cara, eu tenho um churrasco do Lenda na minha casa, eu tenho 3 papagaios e 2 cachorros, quer levar o Lenda lá? Eu vou. Eu já dei palestra para 3.000 pessoas e já dei palestra para 2. Então, assim, faz parte do nosso trabalho ganhar o coração das pessoas individualmente. A gente não tem um budget de marketing gigante. A gente teve acesso a um youtuber que ficou gigante hoje, mas na época ele não era tão grande. E a gente teve jogos que passaram no canal do PewDiePie que não venderam nada. Então, não necessariamente você ter exposição significa que você vai ter venda. Você precisa ter um jogo, você precisa... aquilo. Faz parte do nosso trabalho fazer parte do imaginário das pessoas, porque é por isso que a gente cria. Então, eu estou aqui hoje, eu sei que agora tem gente que conhece o Lenda aqui, que provavelmente, talvez compre, por favor, comprem, camisa, boneco, jogo. Mas faz parte do trabalho do desenvolvedor usar as ferramentas que as lojas nos dão, as tecnologias, os recursos, mas só estar na prateleira e só usar não basta. Você tem que ir para a rua, você tem que convencer as pessoas. E não é para vender 1 milhão de cópias, é para vender 1, 2, 3, 4. Porque 60 mil unidades de um jogo é basicamente um Maracanã, é um prédio, pelo menos no centro do Rio, num bairro do Rio. E 60 mil unidades é $1 milhão de dólares. $1 milhão para uma equipe de 3, 4, 5 pessoas é dinheiro para se manter durante muito tempo. Você fica rico? Não fica rico, mas você ganha dignamente, entendeu? Então, acho que a noção que o desenvolvedor pequeno não tem é a de escala, de que 200 vira 400, 400 vira 1.000, 1.000 vira 1.500. Essa escala ela precisa ser graduada, porque esse mito de que você vai lançar e vai fazer um sucesso, vai fazer um hit... Cara, eu estou há 6 anos fazendo Lenda, ele só vendeu no Brasil. Pode ser que eu lance ele nos Estados Unidos e ele estoure, mas a gente não está contando com isso. A gente vai lançar ele nos Estados Unidos, depois nós vamos lançar ele na Europa, e nós vamos de país em país. Se a gente estiver aqui nos 300 países que tem no mundo, que eu não sei quanto que são, a gente vai nos 300 países, como ele falou. A gente precisa quebrar a barreira do idioma, quebrar a barreira das pessoas. O Brasil já é do tamanho do continente, o meu maior público hoje está no Nordeste. Por incrível que pareça, olha que louco. E eu tenho pouquíssimas oportunidades de vir no Nordeste até para agradecer o carinho do público. Que eu tenho. Então, essa noção de que o desenvolvedor ele vai estourar, isso não existe, cara. Isso não existe. Você vai ter que convencer primeiro que as pessoas estão do teu lado e ir estendendo o teu círculo. Para isso tem rede social, tem o Reddit, tem evento de anime que tem 200, 300 pessoas fantasiadas que nunca viram o teu jogo. Lá no Rio a gente foi em todos, cara. Todos imaginados. Evento que você imaginar que a gente já foi, a gente foi. Churrasco de escola a gente vai. Não tem problema nenhum. Inclusive, se vocês tiverem churrasco aí hoje, eu estou aí até 16 horas. E uma reflexão que eu sempre faço é que também existe uma questão de percepção de valor, né? E, ao mesmo tempo que algumas pessoas querem ver os desenvolvedores bem-sucedidos, muitas vezes eu devolvo a pergunta. Quantos de vocês estão no nível 1000 do Candy Crush e nunca compraram a vida? Né? São muitos. Né? Existe uma percepção de que a gratuidade é a normalidade, né, e que poucas pessoas retroalimentam essa indústria. Né? Então, a gente também precisa se entender como parte de um sistema, e que, se eu gosto daquele conteúdo, eu preciso fomentar aquele conteúdo. Né? Então, eu sempre trago um pouco dessa reflexão até para os desenvolvedores. A maioria dos desenvolvedores que eu lido na América Latina, eles não são consumidores de jogos eles mesmos. De jogos mobile, tá? Porque existe uma resistência maior, eu acho que a jogos mobile, uma resistência maior a pagar,
e que é algo que a gente vem trabalhando, seja com desenvolvedores locais, seja com desenvolvedores internacionais. O outro ponto é o que o Rafael tocou. A empresa que teve um valuation de 1 bilhão essa quinta-feira, eles estão fazendo isso desde 2011. Não é da noite para o dia. Leva tempo. Leva tempo, e até por isso que eu acabo investindo muito tempo tentando trazer conhecimento para o indie, porque às vezes eu sei que foram 2, 3 anos de vida e que se lançar errado, são 2 anos perdidos, né? Então, é algo que é preciso ter em mente, que não é um caminho glamuroso, como ele falou, assim como não é glamuroso abrir um negócio, né? Eu acho que quando a coisa é digital, as pessoas têm uma falsa percepção de que é fácil. Não é fácil. E demanda investimento de tempo, de capital, né, de energia. Então, é uma indústria bem complexa. Então, deixa eu agradecer, Rafael, a Daniel. A gente vai encerrar por aqui para seguir a nossa programação. Vamos pausar para o almoço e retornaremos às 14 horas. Os meninos ainda vão ficar aqui disponível bem rapidinho para algumas pessoas que tinham perguntas. Podem vir diretamente, tá bom?